o Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão, que fica no Pacífico, ao sudeste do Japão. Essa área acumula relatos de navios que desapareceram sem deixar rastros, falhas inexplicáveis em bússolas e luzes misteriosas no céu. A lenda japonesa fala em dragões marinhos, mas muitos estudiosos já compararam a região diretamente com o famoso Triângulo das Bermudas. No ano de 1952, um navio de pesquisa japonês com mais de 30 tripulantes desapareceu ali. Nenhum destroço foi encontrado. O governo suspendeu as expedições científicas por vários anos. Até hoje, pescadores evitam cruzar essa parte do oceano. Há quem diga que o mar ali respira, e que de tempos em tempos ele engole. Saímos das águas misteriosas e mergulhamos na vastidão do deserto. A chamada Cidade Perdida de Ubar, conhecida também como a Atlântida das Areias, teria existido em pleno deserto de Rub al-Khali, na Península Arábica. Textos islâmicos antigos contam sobre um povo arrogante, que desafiou a vontade divina e acabou soterrado por uma tempestade de areia como punição. Durante séculos, arqueólogos buscaram vestígios da cidade. Somente no ano de 1992, imagens de satélite revelaram ruínas próximas ao que pode ter sido uma antiga rota comercial. Mas o mistério só cresceu. A estrutura parece ter sido engolida de forma repentina. O solo, instável, e moradores locais evitam o lugar. Dizem que quem entra em Ubar ouve vozes no vento e nunca volta igual. Verdade. Exagero ou apenas fruto da imaginação seca do deserto? Difícil saber, mas até hoje, o local carrega o peso de uma maldição antiga. Agora cruzamos o planeta até o coração do Cazaquistão, onde repousa um dos lugares mais ignorados e perturbadores da Terra. O cemitério de naves do Mar de Aral. O que já foi um dos maiores mares interiores do mundo, se transformou em uma paisagem desolada. Por causa de erros humanos e projetos soviéticos mal planejados, o Mar de Aral praticamente desapareceu. O que restou foram navios encalhados no meio do nada, cidades fantasmas e uma crise ambiental sem precedentes. Mas o cenário não é apenas triste, é estranho. Moradores relatam doenças inexplicáveis, surtos de loucura e até visões perturbadoras. Alguns afirmam que, nas ilhas do Antigo Mar, os soviéticos conduziam experimentos com armas biológicas. Outros dizem que o local foi construído sobre algo sagrado que jamais deveria ter sido violado. Uma coisa é certa: quem visita o Mar de Aral não sai ileso, e muitas vezes não volta o mesmo. Encerramos esse bloco em um dos lugares mais assustadores da Europa. Poveglia, uma pequena ilha esquecida na Lagoa de Veneza, na Itália. Durante séculos, ela foi usada como zona de quarentena para pessoas com peste bubônica. Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido ali. Depois, transformou-se em hospital psiquiátrico. E foi aí que as lendas tomaram conta de vez. Relatos de médicos realizando lobotomias, gritos no meio da noite e aparições sombrias criaram a fama de que a ilha é um dos lugares mais mal assombrados da Terra. Hoje, a entrada é oficialmente proibida. Nem mesmo os moradores de Veneza se aproximam. Quem já tentou, descreve uma sensação imediata de pânico, como se o próprio chão ainda respirasse sofrimento acumulado. Não é preciso efeitos especiais. Poveglia é o próprio filme de terror, em silêncio. Aqui, o medo não se mede em graus Celsius, em números de radiação ou metros de altitude. Ele se mede em séculos de histórias mal contadas, em silêncios densos e em sensações que desafiam qualquer explicação. Número 5. Absolutamente mortal. Você multiplica o seu limite e seu dinheiro rende no cofrinho. Comece a guardar e construa o limite do seu cartão de crédito. Aproveite essa oportunidade direto pelo app.
Se nos blocos anteriores falamos de lugares perigosos, agora cruzamos um limiar. Neste nível, não há dúvida. Entrar significa desafiar a própria vida. Não se trata apenas de riscos naturais ou zonas de conflito. Estamos falando de locais onde a existência humana é considerada um erro. Um intruso em ambientes que não nos toleram. O acesso é proibido, ou pelo menos, deveria ser. Mas a curiosidade, ou talvez a arrogância, continua empurrando alguns até esses limites. Começamos em uma ilha pequena e isolada, mas que carrega um dos maiores mistérios antropológicos do mundo. A Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico, faz parte do arquipélago de Andamão, sob jurisdição da Índia, mas está há milênios desconectada da civilização moderna. Ali, vive um povo nativo que rejeita todo contato externo. Não se trata de indiferença, é hostilidade declarada. Toda tentativa de aproximação é recebida com flechas, lanças ou pedras. Até helicópteros foram atacados. O governo indiano proibiu oficialmente qualquer tentativa de visita, não apenas para proteger os sentineleses, mas para preservar a vida dos curiosos. No ano de 2018, um missionário americano tentou se aproximar. Foi morto. Seu corpo jamais foi recuperado. A ilha é pequena, mas seu recado ao mundo é claro. Não entrem. Este território não é de vocês. Seguimos para outro tipo de inferno, um criado pela própria humanidade. A zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, continua sendo um dos lugares mais perigosos da Terra. Após o desastre nuclear de 1986, uma nuvem radioativa cobriu a região. Milhares de pessoas foram evacuadas. A cidade de Pripyat foi abandonada do dia para a noite. Décadas depois, a radiação ainda permanece no solo, nas árvores, nas paredes dos prédios vazios. A natureza até retomou parte do território, mas é um verde contaminado. Alguns aventureiros, conhecidos como exploradores urbanos, invadem a zona para registrar ruínas, fazer vídeos ou buscar adrenalina. Mas a exposição prolongada a esse ambiente pode causar câncer, falência de órgãos ou uma morte lenta. Chernobyl é o lembrete amargo de que quando o erro é humano, as consequências podem atravessar gerações. Voltamos agora ao oceano e mergulhamos em um dos maiores enigmas da era moderna: o Triângulo das Bermudas. Situado entre as Ilhas Bermudas, a cidade de Miami e Porto Rico, esse trecho do Atlântico é conhecido pelos desaparecimentos misteriosos de aviões e navios. Mais de 1000 incidentes já foram registrados. Em muitos casos, tripulações sumiram sem deixar qualquer vestígio. Bússolas pararam de funcionar. Comunicações falharam repentinamente. As teorias variam entre campos magnéticos, fenômenos climáticos e até portais dimensionais. Nenhuma explicação é definitiva. O que se sabe é que esse trecho do oceano exige respeito. Finalizamos esta jornada no lugar mais inóspito da Terra, a Estação Vostok, na Antártida. Controlada pela Rússia, essa base científica está localizada em um dos pontos mais frios e isolados do planeta. No ano de 1983, os termômetros marcaram 89,2 graus Celsius negativos. Isso não é apenas frio, é uma sentença. Nessa temperatura, a pele humana congela em segundos. O ar se torna cortante. Qualquer falha em sistemas de aquecimento ou suporte à vida pode ser fatal. O reabastecimento da estação depende de comboios que levam meses para cruzar o gelo. Ventos superam 100 km por hora. O sol desaparece durante semanas no inverno polar. E sob os pés dos cientistas, oculto sob camadas profundas de gelo, está o Lago Vostok. Um corpo de água isolado há milhões de anos, que pode conter formas de vida jamais vistas. Mas para chegar até lá, é preciso sobreviver a um planeta dizendo claramente: aqui você não pertence. Esses são os lugares onde a morte não é uma possibilidade distante. É o ponto de partida. Estar vivo aqui exige mais do que coragem. Exige sorte, preparo extremo e, em muitos casos, uma boa dose de loucura. Show me the spot now, show me your fire.
with the rhythm, take it up higher, turn up the sound. Os lugares mais perigosos do Oceano Mundial não estão em mapas turísticos nem em roteiros seguros. Eles se escondem em fendas profundas, costas traiçoeiras e mares que carregam séculos de lendas e tragédias. São regiões onde a beleza hipnotiza, mas um único passo em falso pode significar o fim. Aqui, correntes invisíveis puxam para o abismo, tempestades se formam em minutos e criaturas predadoras reinam nas sombras. Prepare-se para descobrir como o oceano esconde armadilhas mortais por trás de sua superfície serena e por que, mesmo com toda a tecnologia, ainda existe muito mais mistério do que resposta nas profundezas do mar. Número 1. O mergulho inicial nos abismos. O mar sempre exerceu sobre o ser humano uma mistura de fascínio e medo. Entre as infinitas paisagens que ele oferece, existem lugares que parecem convidar e repelir ao mesmo tempo, como se guardassem segredos que não deveriam ser revelados. É nesse ponto que começa a nossa viagem, explorando alguns dos locais mais traiçoeiros do Oceano Mundial, onde a beleza é tão intensa quanto o risco que ela esconde. No Mar Vermelho, próximo à costa do Egito, existe uma fenda circular de azul profundo conhecida como The Blue Hole. À primeira vista, este ponto parece apenas um paraíso para mergulhadores, com águas transparentes e recifes de corais vibrantes. Mas, abaixo da superfície, a realidade muda drasticamente. Com cerca de 120 metros de profundidade, ele abriga o temido Arco, um túnel subaquático que liga a caverna ao mar aberto. O problema é que a saída está a mais de 50 metros de profundidade, o que exige um mergulho técnico e perigoso. Muitos acreditam que é apenas um desafio físico, mas o real perigo está na narcose causada pela alta pressão, que desorienta e leva mergulhadores experientes a cometer erros fatais. Um caso marcante é o de Yuri Lipski, que em 2000 registrou com sua própria câmera os últimos momentos antes de perder a vida neste local. Por isso, The Blue Hole é chamado de cemitério dos mergulhadores. Do outro lado do mundo, nas águas do Caribe, repousa o Great Blue Hole de Belize. Esta gigantesca cratera submersa é quase perfeita em seu formato circular e mede mais de 300 metros de diâmetro. Sua fama cresceu quando Jacques Cousteau, um dos mais lendários exploradores dos oceanos, a declarou um dos melhores lugares para mergulho do planeta. No entanto, em 2019, uma expedição moderna revelou algo perturbador. A profundidades extremas, os mergulhadores encontraram uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio que bloqueia completamente a passagem de luz e cria uma zona sem oxigênio. Ali, o silêncio é absoluto e os corpos de mergulhadores desaparecidos permanecem preservados como se o próprio oceano tivesse decidido guardá-los para sempre. Essa atmosfera sombria contrasta com a superfície ensolarada, lembrando que as águas mais belas podem esconder ambientes inóspitos e mortais. Todo mundo acha que pra empreender precisa de loja, sistema ou maquininha. E eu aqui, ó, só com o celular e o tap da Infinity Pay. Eu comecei vendendo brigadeiro na rua e hoje eu tenho meu próprio brechó. Mudei de produto e mudei de negócio, mas a forma de pagamento continuou, porque aceitar cartão e celular facilita tudo. Olha só que tecnológico, é só você encostar o cartão ao celular e pronto. Funciona no débito, no crédito e parcela em até 12 vezes. Juro, gente, serve em qualquer celular com aproximação. O cadastro é grátis e dá pra usar CPF ou CNPJ. E o seu dinheiro vai cair na hora ou no próximo dia útil. É, galera, pra quem empreende, cobrar bem muda tudo. Então já baixa o app da Infinity Pay e não perde mais nenhuma venda, tá? Seguimos para uma praia que parece inofensiva à primeira vista. Localizada na Flórida, New Smyrna Beach ostenta um título que poucos desejariam ter. É conhecida como a capital mundial das mordidas de tubarão. A razão está na sua localização e no comportamento natural dos predadores. As águas rasas e ricas em cardumes atraem não apenas surfistas e banhistas, mas também tubarões que confundem o movimento das pranchas com o de presas em fuga.
A maioria dos ataques não é fatal, mas o número de incidentes anuais é tão alto que mergulhar ou surfar aqui é sempre um jogo de sorte e atenção. Os habitantes locais já se acostumaram a conviver com esse perigo e sabem que basta um pequeno erro ou distração para transformar um dia comum de praia em uma experiência que ninguém gostaria de viver. Esses 3 lugares mostram desde o início como o oceano pode se apresentar sob muitas faces. Ele pode ser uma porta para um espetáculo de cores e vida, mas também um corredor para a escuridão e o silêncio. The Blue Hole, Great Blue Hole e New Smyrna Beach compartilham uma mesma essência. São locais onde o limite entre beleza e perigo é tão tênue que um simples passo em falso pode significar a diferença entre voltar à superfície ou se tornar parte das histórias que assombram os marinheiros e mergulhadores de todo o mundo. Começar esta jornada por esses pontos é mergulhar não apenas em águas profundas, mas também na própria dualidade do oceano. Um mundo que convida e ameaça, que encanta e aterroriza, e que jamais deve ser subestimado. Pois, nas profundezas, o mar não perdoa. Ele apenas observa em silêncio, aguardando o próximo visitante que ousar cruzar a sua fronteira invisível. Número 2. Entre marés traiçoeiras e predadores silenciosos. O oceano tem uma habilidade especial de disfarçar o perigo sob um manto de beleza e tranquilidade. Em algumas partes do planeta, as águas parecem convidativas, mas escondem armadilhas naturais e predadores prontos para agir. É nesse equilíbrio frágil entre calma aparente e ameaça constante que encontramos lugares onde a vida e a morte podem se decidir em poucos segundos. No litoral da ilha de Kauai, no Havaí, existe um ponto chamado Queen's Bath, traduzido como o banho da rainha. À primeira vista, trata-se de uma pequena piscina natural formada por rochas vulcânicas, alimentada pela água do mar que avança em ondas suaves. Turistas se aproximam fascinados pela cor cristalina e pelo contraste entre o azul do oceano e o negro das pedras. Mas o que parece um local perfeito para um mergulho rápido se transforma, em questão de instantes, em uma armadilha mortal. As marés aqui são imprevisíveis e podem subir de forma repentina, criando correntes fortes que arrastam qualquer pessoa para mar aberto. Estima-se que pelo menos 30 pessoas já perderam a vida nesse local. As histórias de quem sobreviveu contam de ondas que surgiram do nada, atingindo com força e deixando apenas o som do mar como testemunha. Atravessando o Pacífico, chegamos à costa de Queensland, na Austrália, uma região que abriga algumas das águas mais traiçoeiras do mundo. Aqui, o perigo não vem apenas de marés ou correntes, mas de predadores que compartilham o território com banhistas e pescadores. Entre eles está o crocodilo de água salgada, um dos maiores répteis do planeta, capaz de atacar em silêncio e com força devastadora. Somam-se a ele criaturas bem menores, mas igualmente letais, como o polvo de anéis azuis, cuja picada libera um veneno tão poderoso que pode paralisar uma pessoa em minutos. O paradoxo é que estas águas, com suas praias douradas e clima tropical, também atraem turistas o ano inteiro. A convivência com o perigo é parte do cotidiano, e os moradores já aprenderam a respeitar cada metro de areia e cada onda que se aproxima. Seguindo para o hemisfério norte, encontramos o chamado Triângulo Vermelho, ao largo da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa área recebe este nome devido ao formato imaginário criado por 3 pontos de referência costeiros e pela grande concentração de ataques de tubarões brancos. Eles patrulham estas águas em busca de focas e leões marinhos, suas presas naturais. Mas não é raro que surfistas e mergulhadores sejam confundidos no processo. O tubarão branco é um caçador paciente e poderoso, capaz de nadar longas distâncias e atacar com uma força impressionante. O Triângulo Vermelho se tornou um lugar lendário entre mergulhadores e amantes do mar, não apenas pelo risco, mas também pela oportunidade rara de observar um predador tão icônico em seu habitat natural. No entanto, é preciso lembrar que aqui o visitante entra no território do caçador, e não o contrário. Queen's Bath, Queensland e Triângulo Vermelho
representam a face silenciosa do perigo no oceano. Nenhum deles parece, à primeira vista, tão ameaçador quanto realmente é. São lugares que exigem não apenas coragem, mas também respeito absoluto pelas forças que dominam essas águas. Em cada um deles, histórias de sobrevivência se misturam a tragédias, e cada onda que quebra na costa pode carregar uma lembrança dolorosa para aqueles que testemunharam o mar mostrar sua verdadeira natureza. Esses cenários nos lembram de que o oceano não é um espaço que se pode controlar. Ele dita as regras e, em alguns lugares, essas regras mudam sem aviso. Viajar por essas águas é como andar por um campo invisível de armadilhas, onde o menor descuido pode transformar um momento de lazer em um capítulo sombrio. E ainda assim, a beleza que os envolve é tão grande que continua atraindo aventureiros de todas as partes do mundo, dispostos a encarar o risco apenas para viver a experiência de estar diante de um poder tão imenso e selvagem. Selecionamos você para uma missão exclusiva na Lotu. Recarregue sua conta e desbloqueie prêmios todos os dias. Aceita o desafio? Clique aqui e faça a jogada de mestre. Proibido para menores de 18 anos. Autorização SPA/MF 136/25. Jogue com responsabilidade. Dinheiro guardado vira limite no cartão de crédito. São duas vantagens em uma. Aproveite e veja seu limite do cartão aumentar. Estávamos esperando por você. Hemos estado esperando por ti. Vem cá. Número 3. Passagens e cabos onde o mar vira cemitério. Existem lugares no oceano em que a força das correntes e a fúria das tempestades não são apenas parte do cenário, mas protagonistas de histórias marcadas por medo, resistência e tragédia. São passagens e cabos que se tornaram lendas por ceifarem navios, embarcações de pesca e até modernos cargueiros. Navegar por esses pontos é enfrentar o poder bruto do mar em seu estado mais implacável. Entre a ponta sul da América do Sul e a vastidão gelada da Antártida, estende-se o Drake Passage. Essa faixa de água é um corredor natural que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, mas também é considerada uma das rotas marítimas mais perigosas do planeta. Aqui não há barreiras geográficas para segurar a força dos ventos, que sopram livremente por milhares de quilômetros, acumulando energia até se chocarem com as correntes oceânicas. As ondas podem atingir alturas impressionantes, e em questão de minutos, um céu aparentemente limpo se transforma em um campo de batalha entre nuvens escuras e águas revoltas. Durante séculos, antes da abertura do Canal do Panamá, marinheiros que queriam cruzar de um oceano ao outro precisavam enfrentar essa travessia. Muitas vezes, cientes de que não voltariam. Histórias de mastros partidos, cascos despedaçados e tripulações desaparecidas fazem parte da memória desse trecho, que até hoje exige habilidade e sorte de quem se aventura por ele. Mesmo navios modernos podem sofrer danos graves, provando que a tecnologia ainda não é páreo para a força indomável desse lugar. Se no Drake Passage o desafio é atravessar o corredor, no extremo sul da África está um ponto em que o próprio encontro das águas cria um cenário hostil. O Cabo da Boa Esperança é um nome que engana. Apesar da fama turística e da vista deslumbrante, este pedaço de costa foi batizado inicialmente como Cabo das Tormentas, e não sem motivo. É aqui que a corrente quente proveniente do Oceano Índico encontra a corrente fria vinda do Atlântico Sul. Esse choque de temperaturas gera correntes instáveis, ondas cruzadas e tempestades repentinas que já colocaram fim a inúmeras jornadas marítimas. Nos séculos passados, essa região foi o túmulo de incontáveis embarcações, muitas delas engolidas sem deixar vestígios. Até hoje, mergulhadores exploram os destroços de navios que descansam no fundo, cobertos por corais e habitados por cardumes que transformaram a tragédia em novo lar. Além do perigo físico, o Cabo da Boa Esperança também carrega um dos mitos mais conhecidos da navegação. A lenda do holandês voador conta que um capitão amaldiçoado
teria sido condenado a vagar eternamente pelos mares após desafiar as forças divinas durante uma tempestade nesta região. Dizem que avistar seu navio fantasma é sinal de má sorte, e relatos de avistamentos persistem até hoje, alimentando o mistério em torno deste lugar. Para muitos marinheiros antigos, essa história era mais do que superstição. Era um aviso de que o mar não tolera arrogância. O Drake Passage e o Cabo da Boa Esperança representam dois extremos do poder oceânico. Um é um corredor aberto, onde o vento e a água se unem para criar ondas gigantescas. O outro é um ponto de encontro entre forças opostas, capaz de transformar o mar em um quebra-cabeça de correntes traiçoeiras. Em comum, carregam um histórico de perdas e a certeza de que, mesmo com toda a preparação, navegar por essas águas é sempre um risco calculado. Para aqueles que ousam cruzá-los, a recompensa é a mesma que motiva exploradores há séculos. A sensação de ter enfrentado o que muitos evitam, de ter visto de perto a fúria e a beleza que só o oceano pode oferecer. Mas essa conquista vem com uma condição silenciosa: a de respeitar o mar e aceitar que nessas passagens ele é o único senhor. Número 4. Os mares lendários e misteriosos. Algumas áreas do oceano carregam uma aura diferente. Não são apenas conhecidas por sua geografia ou por tempestades frequentes, mas por histórias que atravessam séculos e misturam fatos reais com lendas que ainda hoje intrigam exploradores e cientistas. São mares que parecem existir em um limiar entre o mundo físico e o imaginário, onde a linha que separa a realidade do mistério se dissolve na neblina e nas ondas. No coração do Atlântico Norte está o Mar de Sargassos, uma imensidão de águas calmas delimitadas não por costas ou ilhas, mas por correntes oceânicas. É o único mar do planeta sem fronteiras terrestres, cercado por um anel de correntes que mantém suas águas quase estáticas no centro. Aqui, o azul profundo é interrompido por extensos tapetes de algas flutuantes conhecidas como sargaço. Essas plantas marinhas, com seus galhos dourados e bolhas de ar, se espalham até onde a vista alcança e criam um cenário tão belo quanto inquietante. Para navegadores de séculos passados, atravessar o Mar de Sargassos era uma experiência desconfortável. As velas murchavam na ausência de ventos e os cascos dos navios ficavam presos em meio às massas de algas, transformando a travessia em dias intermináveis de calor, sede e incerteza. Embora hoje as embarcações modernas não enfrentem o mesmo risco, o mar ainda guarda mistérios, abrigando uma vida marinha singular e histórias de navios que simplesmente desapareceram após entrar em suas águas silenciosas. Do outro lado do mundo, no Pacífico Ocidental, está o Mar do Diabo, também chamado de Triângulo do Dragão. Localizado próximo ao Japão, ele ganhou fama de ser o equivalente oriental do Triângulo das Bermudas. Ao longo do tempo, relatos de navios e aviões desaparecidos se acumularam, junto com histórias de pescadores que nunca mais retornaram. A região é marcada por intensa atividade sísmica e vulcões subaquáticos, o que pode explicar parte dos desaparecimentos. Além disso, tufões repentinos e ondas gigantes fazem dessa área um desafio constante para a navegação. Alguns cientistas sugerem que a presença de hidratos de metano no fundo do mar, capazes de liberar bolhas gigantes de gás, poderia desestabilizar embarcações, levando-as ao fundo sem deixar rastros. Apesar das explicações racionais, o nome Mar do Diabo persiste, alimentado por séculos de superstição e pela sensação de que há algo invisível governando essas águas. Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, Betano. O que une
une o Mar de Sargassos e o Mar do Diabo não é apenas o perigo que representam, mas a maneira como se tornaram símbolos de territórios que escapam ao controle humano. São mares onde o avanço da ciência ainda não foi suficiente para apagar completamente as histórias que os cercam. Neles, a ausência de explicações definitivas mantém viva a imaginação popular, criando um terreno fértil para narrativas que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Para os navegadores modernos, cruzar essas regiões é menos arriscado do que no passado, mas ainda exige cautela. Correntes traiçoeiras, mudanças bruscas no clima e a imensidão solitária que cerca o horizonte lembram que, apesar de todo o progresso, o oceano continua sendo um território selvagem. É impossível atravessá-los sem sentir um certo peso histórico, como se cada onda carregasse ecos das histórias de marinheiros que desafiaram essas águas e nunca mais voltaram. O Mar de Sargassos, com sua calma enganosa e algas sem fim, e o Mar do Diabo, com suas forças ocultas e tempestades súbitas, são exemplos perfeitos de como o oceano pode ser ao mesmo tempo um caminho e uma prisão, um convite e uma ameaça. Eles nos lembram de que, mesmo em tempos de satélites e tecnologia, ainda existem pontos no mapa que inspiram respeito, medo e curiosidade. Lugares onde o passado e o presente se encontram na superfície agitada do mar, e onde cada viagem é, de certa forma, um salto no desconhecido. Número 5. O Reino Sombrio dos Caçadores e Lendas do Oceano Profundo. Nas regiões mais profundas e remotas do oceano, onde a luz do sol nunca chega, a vida segue um conjunto próprio de regras. Ali, cada criatura é resultado de milhões de anos de adaptação extrema, e nesse cenário, os caçadores de topo reinam com estratégias que combinam força, paciência e inteligência. O tubarão branco, por exemplo, é capaz de detectar a presença de uma presa a quilômetros de distância, utilizando sensores que captam os campos elétricos emitidos por qualquer ser vivo. Ele pode esperar o momento exato, emergindo das profundezas em um ataque tão rápido que quase não deixa chance de reação. As orcas, conhecidas como baleias assassinas, vão além. Caçam em grupo, coordenando movimentos com uma precisão que lembra táticas militares, cercando e desorientando suas presas antes do golpe final. Nas sombras frias do mar, a lula gigante surge como um fantasma, usando tentáculos poderosos para capturar peixes e até confrontar grandes predadores. Já o tubarão-martelo aproveita sua visão panorâmica para detectar presas escondidas no fundo e ataca com um controle absoluto do território ao seu redor. No mesmo mundo onde esses caçadores imperam, existe um espetáculo que parece saído de outro planeta. É a bioluminescência, um fenômeno em que organismos produzem luz própria para caçar, se defender ou se comunicar. Em águas profundas, essa luz é mais que um enfeite. Para algumas espécies, funciona como armadilha, atraindo curiosos que acabam se tornando refeição. Para outras, é um manto protetor, confundindo predadores e permitindo uma fuga silenciosa. Algumas lulas e peixes usam sinais luminosos para se comunicar, criando padrões complexos que apenas membros da mesma espécie entendem. Essa dança de luzes transforma a escuridão absoluta em um teatro silencioso onde cada clarão tem um propósito e cada sombra pode esconder perigo. No entanto, nem todos os habitantes desse reino são conhecidos. Cientistas acreditam que a maior parte das espécies que vivem nas profundezas ainda não foi descoberta. Entre elas, podem existir animais gigantes que até agora só apareceram nos relatos de marinheiros ou em imagens fugazes capturadas por câmeras submarinas. Histórias de monstros marinhos fazem parte das culturas costeiras em todo o mundo. Algumas podem ter origem em encontros reais com lulas colossais ou tubarões de grande porte, mas outras permanecem sem explicação. Avistamentos de criaturas com formas estranhas, nadando lentamente na penumbra,
alimentam a imaginação de quem acredita que o oceano ainda guarda segredos capazes de desafiar nossa compreensão. Essas histórias se conectam a um elemento profundo da relação humana com o mar. Durante séculos, marinheiros viram o oceano não apenas como uma via de transporte, mas como um portal para outros mundos. Era comum imaginar que, além do horizonte, existiam terras desconhecidas ou abismos habitados por entidades sobrenaturais. Lendas como a do Kraken, que poderia afundar navios com seus tentáculos, ou das serpentes marinhas que surgiam durante tempestades, ajudavam a explicar fenômenos assustadores para os quais não havia respostas científicas. Até hoje, essas narrativas mantêm seu poder, lembrando que o mar sempre foi um espelho do nosso próprio medo do desconhecido. O reino sombrio dos caçadores e das lendas do Oceano Profundo é um lembrete de que, mesmo no século XXI, ainda exploramos apenas uma pequena parte desse vasto território azul. Sob cada onda e em cada fenda abissal, podem existir criaturas e histórias que ainda não conhecemos. É nesse encontro entre ciência e mito, entre o que vemos e o que imaginamos, que o oceano mantém seu lugar como o último grande mistério da Terra. Quem se aventura por suas águas precisa aceitar uma verdade simples. No mar profundo, nós não somos os senhores. Somos apenas visitantes, tolerados por um instante, até que a escuridão feche novamente suas portas.